Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Emoções. E hoje vamos abordar um tema muito importante, dando continuidade ao episódio anterior. E hoje vamos falar sobre depressão. E esse tema é um tema muito sensível, um tema muito delicado, que requer muita empatia. E eu vou abordar esse tema de forma simples e fácil para que chegue à compreensão de todos e que, de uma vez por todas, você entenda o que é depressão e como se curar dessa doença. Você já sentiu um vazio tão profundo que é como se houvesse um buraco no seu peito? A depressão não é apenas tristeza. A depressão é mais profunda. A depressão, ela é um sentimento de vazio, que consome, que corrói, que dói, é uma dor. E além dessa dor, desse vazio, existe também o sentimento de não pertencimento. Você não sente que você se encaixa, você se sente inadequado. E a depressão também traz um sentimento de solidão. É uma solidão tão absurda, é uma solidão tão profunda que você está rodeado de pessoas e ainda assim se sente sozinho. Ou seja, a depressão é o vazio, é o sentimento de não pertencimento e uma solidão profunda. O que provoca esse sentimento de vazio? A ansiedade, o que é? É o excesso de pensamentos. Falamos isso no episódio anterior. A ansiedade é o excesso de pensamento. Então, quando estamos pensando em coisas que ainda não aconteceu, sobrecarregamos o nosso cérebro, levamos a nossa atenção para distante, para o distante. Quando pensamos no passado e estamos ali conectados ao passado, às nossas lembranças, aos nossos sentimentos, a experiências que vivemos lá atrás, levamos a nossa mente para o distante. Então, esses pensamentos sobrecarregam a mente, sobrecarrega e esgota. Porque se isso vai se repetindo dia após dia, você não consegue focar nas suas atividades do agora, do momento presente, e levando a sua mente para o amanhã ou para o ontem, você está sobrecarregando o seu cérebro, o seu pensamento, você está sobrecarregando a sua mente. Isso causa como você está sobrecarregando a sua mente, isso provoca um esgotamento, levando o indivíduo à tristeza. Por quê? A pessoa se sente esgotada de tanto lutar contra a própria mente, contra o próprio pensamento. Ela chega a um desânimo, a um cansaço. Portanto, as pessoas depressivas, elas não são preguiçosas. Elas estão cansadas, de verdade. Cansadas de lutar contra a própria mente, contra os próprios pensamentos. Portanto, as pessoas que são depressivas, que estão vivendo um estado depressivo, elas vivem um cansaço, elas querem dormir muito, elas dormem muito, elas sentem um cansaço, elas sentem falta de ânimo, elas não têm ânimo para viver, não têm vida, não sentem vontade, se sentem exaustas o tempo todo pelo excesso de pensamento, seja no futuro ou no passado. Sendo assim, se a ansiedade nos leva ao esgotamento pelo excesso de preocupação, seja no passado ou no futuro, causando a exaustão, o que está alimentando essa ansiedade? É as emoções que estão desorganizadas, é os sentimentos dentro de nós que não está bem. Ou seja, a depressão é o acúmulo dessas emoções que estão desorganizadas, desajustadas. Imagine uma casa. Imagine a casa
E essa casa, os móveis estão todos fora do lugar. A cama está na sala, o sofá está na cozinha, a geladeira está no quarto, está tudo desorganizado. Toda a mobília da casa está desorganizada. Você vai entrar dentro dessa casa, vai se sentir completamente perdido ou perdida e não vai conseguir se orientar ali dentro do que você precisa fazer dentro daquela casa. Então, a depressão é o acúmulo destas emoções que é provocados pela ansiedade, pelo excesso de pensamento e desorganização das emoções, provoca a depressão. Essa desorganização de sentimentos sobrecarrega a alma, fazendo com que a pessoa fuja de quem ela realmente é. Se você trabalha num emprego que você não gosta, se você vai para um trabalho que você não gosta todos os dias, aquele trabalho vai te causar ansiedade. Antes mesmo de você ir, você vai triste. Você vai falar: eu não queria ir, eu não gosto de trabalhar lá, eu não gosto do que eu sinto quando eu estou lá. Isso é ansiedade. Tá vivendo um casamento infeliz? O casamento está infeliz, está triste? Quando seu marido ou a sua mulher, quando você vai para casa, você sai do trabalho, você não quer ir mais para casa, você fica triste, você já não gosta mais de estar na presença daquela pessoa, aquela pessoa te causa ansiedade. Ansiedade é o quê? Medo. Medo do que você ainda não entendeu, medo do que você ainda. Medo do que pode acontecer, medo do que você pode viver. Muita gente não separa, não traz um divórcio por medo. Medo de como vai ser a vida sem aquela pessoa, às vezes por questões financeiras, ou um trabalho, você não abandona um trabalho que te deixa triste, que te deixa infeliz por medo de não conseguir, pelas suas responsabilidades financeiras que você tem na sua vida, pela família. Ou muitas vezes é uma doença que te causa ansiedade, te leva a ter medo da morte. Ou às vezes é o tempo, é o medo de envelhecer, de chegar no fim. Então, isso é a ansiedade. E quando a gente vive uma vida que não nos pertence, que não é nossa, que já adquirimos a experiência que precisávamos e insistimos em permanecer, levamos a nossa alma para uma profunda escuridão, que é a depressão. Depressão é a falta de compreensão de quem somos, é a não aceitação do que nascemos para ser. Às vezes queremos algo, a nossa alma nasceu para outra coisa. E a nossa alma vai sempre nos puxar para o que nascemos para ser. Todos nós viemos com um propósito. Ninguém veio sem propósito. Todo mundo tem um propósito. E se você está aqui nessa vida, é porque você tem um propósito. Você ainda só não descobriu qual é o seu propósito. Então, quando você volta o seu olhar para dentro e começa a ter consciência do que você pensa, do que você sente, que eu falei isso lá no primeiro episódio, você traz a sua consciência para o momento presente e começa a se questionar o que eu estou sentindo. Você começa a trazer respostas para aquilo que está te causando dor. O sentimento que está te causando dor é raiva? Por que você tem raiva? Por que você tem o sentimento de raiva? Às vezes a pessoa está no trânsito, quantas vezes eu acredito que você já se deparou, já viu, ou já viveu, ou já até foi você mesmo, está no trânsito dirigindo e de repente alguém fecha você no trânsito e aí e você já perde a cabeça, já solta um insulto, aquilo te causa nos nervos, aquilo sobe, é como um rompante. E você não sabe, você acha que isso é normal? Isso não é normal. Raiva, raiva reprimida, ela vai ser manifestada de um jeito ou de outro.
todos os sentimentos que reprimimos vai ser manifestados. Então, tá deprimido? Tá depressivo? Olha o que você está cultivando dentro de você. Solta, compreenda e solta. Traga a sua consciência, se questione, se questione. Todos os dias se questione, se policie o tempo todo, observe os seus pensamentos, observe os sentimentos que você cultiva dentro de você. E você vai obter as respostas. E você vai obter todas as respostas que você busca. A ciência aponta que depressão também é provocado pelos fatores genéticos. A depressão pode sim ser fatores genéticos, de origem genética, biológica. Mas, quando você está com a mente, você trata a mente, cura a mente, você cura o corpo. Independente se seja fatores biológicos ou não. Se você liberta a sua mente de pensamentos, sentimentos pesados, que te leva para uma profunda escuridão, o seu corpo também vai adoecer. A sua imunidade vai cair, o seu corpo vai adoecer. Portanto, a ansiedade, quando ela já é um transtorno, que requer uma ajuda clínica e profissional, ela já está refletindo no corpo, com falta de ar, taquicardia, às vezes dormência nas mãos, dores de cabeça, enjoos, dores no corpo. Isso tudo é provocado pela ansiedade. Quando a pessoa desenvolve depressão, que chega ao ponto de se deprimir, de estar num estado de escuridão, isso pode ainda mais provocar outras coisas na pessoa. E muitas vezes a pessoa entra para um estado de busca, de refúgio, e é onde essas pessoas entram em vícios, porque ela quer uma válvula de escape, vícios. A pessoa ansiosa geralmente vai ter medo de morrer, vai ter medo do que vai acontecer, de adoecer, de morrer. A pessoa que tem depressão, ela já é o oposto. Ela despreza o medo. Ela deixa de sentir medo porque ela se torna tão apática, ela despreza a preocupação para consigo mesma, ela deixa de se importar com ela mesma e desenvolve uma falsa coragem. É onde muitas pessoas chegam ao ponto de atentar contra a própria vida. Nesse caso, a pessoa ela se enche de uma coragem, que ela perdeu todo o medo, ela não tem mais medo e atenta contra a própria vida. Então, quando existe esse desequilíbrio, a pessoa já não suporta mais a própria vida, ela sente um vazio, o vazio é: eu não sei quem eu sou, eu não sei o porquê estou aqui, a minha vida não faz sentido. Tenho todas as pessoas do mundo à minha volta, mas me sinto só. Eu sinto que eu não pertenço a esse mundo. O que é isso? O vazio é o vazio de você não ser você. De você não estar vivendo a sua verdadeira essência, você não está sendo quem você nasceu para ser, você não está sendo o seu eu autêntico. Então, esse vazio vem buscá-lo. E quando você começa a viver a sua própria vida, sem se preocupar com o outro, indo em busca apenas do que você deseja, do que a sua alma deseja, abrindo esse espaço, deixando a sua alma, abrindo a gaiola, permitindo com que a sua alma se liberte, você começa a preencher esse vazio.
Quando você começa a preencher este vazio, a sensação de não pertencimento vai desaparecendo. Você passa a sentir que você também pertence a alguma coisa, que você pertence a esse mundo, que você tem um propósito. É quando você começa a descobrir o seu propósito. E aquele sentimento de solidão também passa a se tornar menor. Você vai preenchendo esse sentimento de solidão com o amor que você vai dedicando a si mesmo, que é o amor próprio. Sendo assim, convido você a uma profunda reflexão, a trazer a sua consciência para o aqui e agora, seja aonde estiver. Venha para o aqui e agora. Reconheça o que você está sentindo, as suas emoções, os seus sentimentos. Entenda isso, se questione e solte, liberte essas emoções que não fazem mais sentido para você. Assuma a sua verdadeira identidade. É fácil? Gente, não é fácil. É desafiador. É desafiador, é um processo que requer esforço, disciplina. É um processo que requer de você dedicação. Tá difícil fazer isso sozinho? Gente, busque ajuda profissional. Busque uma ajuda especializada. Você não precisa passar por isso sozinho, mas com a consciência de que é você quem tem que fazer o trabalho interior com você. Não adianta você ir no psicólogo 5 anos e só falar da sua vida, não aprofundar-se no que realmente precisa de um olhar mais atento, você não vai ter resultado. O esforço é seu. Tá difícil? Precisa de medicação? Tome a medicação, mas com a consciência de que a cura está nas suas mãos. E profissional nenhum é capaz de mudar isso dentro de você, a não ser você mesmo. Você precisa fazer esse trabalho interior. Autoconhecimento, gente, autoconhecimento é tudo. Autoconhecimento é libertador. Então, quando você se conhece, você é capaz de transformar o que precisa ser transformado, de soltar o que precisa ser libertado. Então, que fique claro, que vocês entendam isso, que uma mente, um corpo, não sobrevive sem a mente. E a mente, é possível transformar a nossa mente a partir do autoconhecimento. Uma mente saudável, um corpo saudável. Uma mente doente, um corpo doente. Então, se você trabalha os seus pensamentos, as suas emoções, o seu corpo vai reagir a isso. Se você polui a sua mente, as suas emoções com sentimentos negativos, o seu corpo também vai reagir a isso. O corpo humano não sobrevive sem a mente. Ele não funciona sem a mente. A mente é o computador. A mente é a fonte de vida do nosso corpo. Um corpo não sobrevive sem a mente. Que isso fique claro. A mente é possível, sim, transformá-la. E o corpo é possível transformá-lo a partir da mente. Pense nisso. Uma mente saudável, um corpo saudável, uma vida plena,
e mais feliz. É isso, gente. Muito obrigada. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, fale comigo. Precisar de um atendimento, de uma palestra, de uma consultoria, de uma mentoria, está aqui todas as informações na bio e na descrição desse vídeo. Gente, muito obrigada mais uma vez por ter ficado comigo aqui até o final. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece que estão passando por momentos difíceis relacionados a questões psicológicas, de ansiedade, depressão. Vamos levar esta mensagem mais distante para que possamos juntos alcançar uma cura coletiva. E é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima semana. Obrigada.